Bom dia! Nós estamos aqui para mais uma aula sobre o nosso conteúdo que está iniciando, né? Sociedade e economia. Então, nós precisamos dominar, por início, esses dois conceitos: sociedade e economia. Compreender dentro de um processo histórico, geográfico, dentro de um espaço de estudo, esses dois setores. Seres humanos, cidadãos, né, que vão ser estudados aqui com sua relação, a sociedade e sua relação com as atividades econômicas. Então, economia para nós vai ter um sentido um pouquinho mais limitado ao contexto do que move esta sociedade, esses seres, esses cidadãos. A gente bem sabe, desde o nosso 6º ano, né, que o conteúdo de setores econômicos é bem presente no dia a dia de todas as pessoas. Nós temos a questão do trabalho, do mundo do trabalho, que tanto a gente já discutiu, dividido de uma forma a interagir melhor com cada setor. Então, nós vamos chamar de setores da economia. Setor primário, setor secundário, setor terciário e ainda a novidade que temos nos últimos estudos dos anos, que é o setor quaternário ou também chamado de quarto setor, ok? Então, nós temos que trabalhar diversos contextos para a gente entender como funcionam, como é gerido cada setor desse daí. Nós temos antes também uma reflexão. A invisibilidade humana que existe na nossa sociedade e nos setores da economia. Eu coloco por início para vocês uma reflexão para que a gente se debruce sobre esse assunto da informalidade do mundo do trabalho, que não vai cair nesses setores primário, terciário, secundário, quaternário, quarto setor. A informalidade do trabalho a gente precisa estudar. Aquelas pessoas que não estão registradas, que não possuem uma carteira de trabalho, mesmo trabalhadores temporários, né? Em algumas profissões ocultas aí na sociedade e em outras bem explícitas. De toda forma, a geografia vai trabalhar no 3º ano essa questão como invisibilidade humana. Essas pessoas que não têm voz, que não têm vez em documentos, em registros, que garanta para eles benefícios do mundo do trabalho, certo? FGTS, 13º salário, remuneração de férias, auxílio de todos os sentidos. Então, essa informalidade é a que eu vou puxar antes da gente chegar no mundo do trabalho formal, que a gente vai compreender mais adiante. Nós também vamos ter nessa unidade inteira também a reflexão sobre o trabalho formal versus então esse trabalho informal, saber distinguir bem certinho o que é um trabalho formal de um trabalho informal. Também é necessário que a gente saiba quais são esses setores da economia que são movidos, então que indústrias, que empresas, que tipo de prestação de serviços, de comércio estão realmente relacionados ao setor primário, quais são os setores que vão representar, que vão construir o setor secundário da sociedade, ainda também o terciário, a gente precisa analisar quais são as indústrias que representam esse setor e quem são aí as novas pessoas do setor quaternário ou quarto setor. É necessário que a gente domine todas essas questões, porque com certeza é assunto de Enem e com certeza assunto de vestibular e concursos por aí. Outro detalhe que nós vamos ter que refletir bastante nesta unidade é a questão da PEA. PEA, População Economicamente Ativa. Você sabe o que é? Então, para estudar toda a sociedade que é composta de cidadãos e seres humanos, nós vamos ter que estudar esses trabalhadores. Nós vamos
vamos ter que entender quem é a população economicamente ativa nesse momento, né? Nos setores primário, secundário, terciário e quaternário. Se essa classe de trabalhadores ela muda conforme os setores ou se ela permanece a mesma e tudo mais. Saber o que é essa economia informal e essa economia formal, o que é um trabalho lícito e o que é ilícito nessa nossa sociedade, né? E ainda temos que entender conceitos interessantes aí dentro do estudo, por exemplo, conviver com a palavra e-commerce, né? Que sempre está presente aí nesse mundo do comércio eletrônico, das transações comerciais. Nós temos uma nova economia de mercado, nós vamos dentro do mundo globalizado entender todo o contexto de globalização com a tecnologia da informação e serviços, que seria então para nós esse quarto setor, surgindo aí nos estudos geográficos do terceiro ano. Então, entender que o trabalho ele vai sofrer transformações e vai gerar também desempregos. Desde a questão estrutural do mundo do trabalho, é necessário que a gente entenda a estrutura conjectual, né? A conjunção do mundo do trabalho e a estrutura que ele possui. A conjuntura e estrutura também é algo então que a gente vai ter que trabalhar para deixar bem definido, né? Vou deixar para vocês a taxa de desemprego que a gente sofre hoje no mundo e com certeza vocês vão trazer para mim a taxa do Brasil, né? Desemprego criado aqui e que a gente possa também puxar isso para o nosso real, para a nossa realidade da região de Ibicaré, de Santa Catarina. Nós temos os jovens inseridos no mercado de trabalho. Outra parte importante de reflexão para que nós possamos aí causar um debate, uma reflexão e uma crítica, né? Quem são e quem foram os jovens no mercado de trabalho? Então nós temos aí situações diferentes com o passar dos anos, em que nós vamos ter que perceber quem são esta classe em tempos atrás e quais profissões e nos tempos de agora, certo? A economia informal e informal, flexibilização das leis trabalhistas, outra questão bem pontual para que a gente tenha debate e reflexão das leis do mundo do trabalho hoje. E seria isso, trabalho no Brasil, né? Informalidade no mundo do trabalho, situação de emprego e desemprego, mas que mais adiante a gente vai estar discutindo. Chamo a atenção então de vocês para a página 157, que começa toda essa nossa viagem da sociedade e economia no conhecimento mais da invisibilidade urbana, tá? Então, tem um texto para que vocês trabalhem aqui e tem algumas questões que eu gostaria que vocês fizessem para entrega de trabalho avaliativo, valendo pontos então para fechar a nossa nota no quesito de invisibilidade urbana. Trabalhar as 4 questões, todas para entregar com cabeçalho bem certinho, dando o máximo de si, o melhor que puder causar dessa reflexão, puxá-la para a realidade de vocês para responder as questões, ok? Na próxima aula a gente debate um pouquinho mais. Um beijo, fiquem bem!